Olá pessoal do sétimo ano, mais um vídeo tá aqui para a gente ampliar nossos conhecimentos. Vamos dar continuidade, ao estudo da potenciação com números racionais. Só para relembrar, nos vídeos anteriores a gente viu a questão do sinal, da potência em comparação ao sinal da base e a paridade do expoente, não foi assim? Se o expoente fosse par ou fosse ímpar, o sinal da potência poderia mudar em relação ao sinal da base. Se a base for negativa, expoente par da potência positiva. Base negativa, expoente ímpar da potência negativa. E se a base for positiva, não importa se o expoente é ímpar ou é par, a potência sempre é positiva. Não foi assim que a gente viu? Tem um quadro resumo disso no livro de vocês, como eu falei naquela aula, lá na página 116, tá? O que a gente vai falar agora, pessoal, tá? É em relação o sinal no expoente, tá? Que foi algo que a gente não viu ainda nessas aulas. A gente viu o sinal na base. Como o sinal da base vai afetar o sinal da resposta, o valor da resposta da potência. A gente acabou de ver isso em relação à paridade do expoente. Agora, algo muito diferente, algo muito interessante acontece quando você tem um expoente negativo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo de início, mas vai ficar bem claro com o passar do vídeo. Quando o sinal ele não está embaixo da parte da potência, mas ele está lá em cima, quando o expoente é um número negativo. O que acontece, o que quer dizer um expoente negativo. Tá? Então esse vai ser o nosso foco nesse vídeo, tá? Para a gente entender o que acontece quando o expoente é negativo. Inteiro negativo, Para entender, pessoal, bem essa parte do expoente inteiro negativo, a gente tem só que lembrar um termo, uma expressão, uma palavra que a gente aprende provavelmente pela primeira vez lá no sexto ano, que é a ideia de inverso ou então recíproco. Nessa palavrinha que ela é esquisita, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Geralmente a gente fala inverso, mas vai, que aparece em alguma questão aí, por fora, essa palavra recíproco, mas é a mesma coisa, tá? Inverso ou recíproco de um número inteiro, de um número, tá? Não precisa ser inteiro, é qualquer número. Na verdade, eu acho que essa ideia vocês devem ver também lá no quinto ano, Não sei se vocês veem, mas é capaz de aparecer por lá também. E é uma ideia bem simples, na verdade. O que é, o inverso ou então recíproco de um número? Falando de maneira formal, é o número que multiplicado com ele dá 1. Mas, para a via de prática, a gente entende o inverso da seguinte maneira. O inverso de um número vai ser você colocar esse número de cabeça para baixo, tá? Vai ser você virar esse número, Por isso que a gente fala inverso. Como assim? Se eu tiver uma fração, fica fácil, Por exemplo, se eu tiver a fração 2 quintos, quem é o inverso dela, O inverso, ou então o recíproco dela, a inversa, vou colocar até no feminino, a inversa dela aí você só vira a fração, Você inverte os termos da fração, tá? Que vai ser quem? Vai ser 5 sobre 2, tudo bem? Se você tem uma fração é fácil, Isso acontece também se você tiver um sinal, por exemplo, se a gente tiver a fração menos 3 quartos, ok? Quem é a inversa dela, O inverso dela. A inversa dela Aí cuidado, tá? A inversão, tá? Ou a reciprocidade, ela não mexe no sinal, ela só mexe na disposição do número, tá? Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vem para cima. Então o sinal fica o mesmo, Fica menos, só vai trocar a ordem, tá? 3 quartos fica 4 terços, tudo bem? Então essa é basicamente a ideia de inverso. Se a gente tiver um número inteiro, um número fechado, por exemplo, vamos colocar primeiro um exemplo positivo, depois a gente pode fazer um exemplo negativo, tá? Mas a ideia é a mesma, Você não vai mudar o sinal. Então, se eu tenho um número mais 4, quem é o inverso,
inverso dele é... Quem é o inverso de mais 4? Eu já disse, né, anteriormente que a inversão não mexe no sinal, então vai continuar sendo mais. Tá? Só que mais quanto? Né? Você agora vai inverter o número. Só que aqui não é uma fração, então você não consegue visualizar, né, quem é o denominador. Só que a gente viu, né, que qualquer número inteiro pode ser visto como uma fração em que o denominador vale 1. Lembram disso? A gente viu lá no comecinho do estudo dos números racionais, né? Para a gente verificar que realmente o inteiro é uma fração, a gente pode enxergá-lo dessa maneira, né? Assim, 4 sobre 1. Ok. Então, o inverso vai ser 1 sobre 4, né? Positivo. 1 sobre 4. Tudo bem? Então, o inverso de mais 4 é mais 1 quarto. Mesma coisa funciona se for um número negativo, tá? Se for negativo, não vai mudar nada, só a parte do sinal. Se eu tiver, então, o número menos 10, quem é o inverso? Quem é o inverso de menos 10? Né? O inverso dele é... Dessa vez eu não vou colocar, né, o 1, para a gente não criar esse hábito de ficar colocando um número que não precisa. Quem é o inverso de menos 10? É menos, aí o 1 sobe, né, e o 10 desce. Menos 1 sobre 10. Tá? Lembrando que esse menos 1, né, vem da parte de baixo, porque esse número é inteiro, né, então o inteiro ele só pode ser visto como uma fração aparente. Né? Então eu coloco um 1 embaixo só para simbolizar. Só para simbolizá-lo na forma de fração. Então o inverso é esse daqui. Tá bem? Como é que funciona, né, o inverso de números decimais? Então, números decimais, a ideia é seguir algo que a gente aprendeu lá no vídeo passado. Por exemplo, quem é o inverso? Quem é o inverso, né? Ou recíproco, né? Assim a palavra, né? É sinônimo. Quem é o inverso de 1,4, por exemplo. Né? Então, 1,4, quem é o inverso dele? 1,4, né, ele não é inteiro, né, porque tem uma parte decimal aqui, e também não é fracionário, né, então não posso encarar isso aqui como uma fração nem como um número inteiro. Por isso que eu não vou subir, né, o 1 e descer 1,4, porque 1 sobre 1,4 não é fração. Tá? Então eu vou ter que tentar escrever isso aqui de outra maneira. E que maneira é essa? A gente viu, né, em algum vídeo passado como transformar um decimal em fração, vimos? E frações, eu sei inverter frações, a gente viu agora. A gente usa a fração como o exemplo mais fácil, né, de número que é fácil inverter. Então, posso transformar isso aqui em fração? Posso. Então, se eu quero inverter, é melhor, né, inverter na forma de fração. Então, vamos lá. 1,4. Como é que eu transformo 1,4 em fração? Eu escrevo ele sem a vírgula no numerador, 14, né, assim? E no denominador eu coloco, né? Vou contar as casas decimais, no caso é só uma. Para cada uma eu coloco um zero. Então, nesse caso, vai ser 14 sobre 10. 14 sobre 10, né, você observa que eu posso simplificar, não posso? 14 é par, o 10 também é par, então eu posso simplificar por 2. É assim? Então, simplificando por 2, a gente vai encontrar 7, né? 14 por 2 vai dar 7, e 10 por 2 vai dar 5. Tá? Então, a gente encontrou, cuidado, não terminou ainda, tá? A gente encontrou que 1,4 é a mesma coisa que 7 sobre 5. Certo? Então, quem é o inverso dele, né? Seu inverso... Seu inverso é... Agora fica fácil, né? Qual é o inverso de 7 quintos? 5 sétimos. Tá bom? Então, quem é o inverso de 1,4? 5 sétimos. Professor, a questão quer na forma decimal. Se ela quer na forma decimal, né, você transforma em fração, encontra a inversa na forma de fração e depois volta para a forma decimal. Como é que eu encontro a forma decimal? Eu divido, né, o 5 pelo 7. Tudo bem? Então, basicamente é isso daqui, né, que a gente tem que lembrar. Como é que eu encontro, né, o inverso de um número? Inverso de uma fração, fácil, né? É só virar a fração
cabeça para baixo, né? Lembrando, né, que a inversão não mexe no sinal, tá? O sinal permanece o mesmo. Quando é um número inteiro, né, eu imagino que embaixo tem um 1, é só virar, né, o 1 lá para cima e o número inteiro para baixo. Mesma coisa acontece aqui, né? Não muda o sinal, mas o 10 é invertido, né? Então fica 1 sobre 10. E a gente viu aqui, né, um exemplo de como encontrar o inverso de um número decimal. É só transformar esse decimal em fração e uma vez que ele está na forma de fração, é só você inverter, né, como a gente inverte normalmente esses aqui. 5 sobre 7. Tudo bem? Bem, então isso daqui é para a gente entender, né, o que vai acontecer quando eu tiver um expoente, né, inteiro e negativo, né, quando eu tiver um expoente negativo na potência. Então a gente tem que lembrar, né, de como encontrar o inverso. Por quê? Porque a gente vai precisar usar isso. Então o nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte. O que é, né, uma fração com um expoente negativo? Fração não, uma potência, né? Uma potência com expoente negativo. Então, vou pegar outra folha. Uma fração, potência com expoente negativo. Né? Você imaginar o seguinte. Potência não tem base e não tem expoente, né? Então, na base, você vai imaginar um número. Vou começar aqui com números positivos, tá? 2. Só que no expoente, você vai ter agora um número, né, inteiro, né, um número fechado, não é quebrado, só que ele vai ser agora negativo, né? Perceba que a gente estava usando, né, até agora só expoentes naturais, né? Expoentes positivos, inteiros positivos. Então, por exemplo, assim, ó, 2 elevado a menos 1, certo? Isso, né, é um exemplo de potência com expoente negativo, né, expoente inteiro negativo. Como é que eu encontro, né, a resposta para essa coisa aí? Né? O que é que isso daqui significa? Se você pensar um pouco, pessoal, isso aqui, né, não é tão fácil de imaginar, né? Porque o que é que a gente imagina como sendo uma potência? Uma potência para nós, né, é uma multiplicação de números iguais, assim, de fatores iguais, em que o fator que eu vou repetir é a base, né? E o número de vezes que eu vou repetir é o expoente. Só que o que é repetir o número menos uma vez? Repetir 2 vezes eu sei, repito 2 vezes. Repetir uma vez eu sei, eu coloco só uma vez, né? Então, mas o que significa repetir menos uma vez, né? Isso aqui para nós inicialmente não faz sentido, né? Então não posso tentar forçar, né, a imaginação e tentar imaginar a multiplicação de menos um fator, né? O que isso não faz nem sentido falar. O que é então que a gente tem que fazer? A regra, né, para calcular potências desse tipo com expoente negativo é você usar o que a gente viu, né, nessa revisãozinha da folha passada. Usar, né, a ideia de inverso. Então o que é que a gente vai fazer? Vou fazer o seguinte. Vou repetir essa potência aqui na frente, tá? 2 elevado a menos 1. E agora a gente vai começar a resolver. Como é que a gente começa, né, a resolver potências desse tipo? Primeira coisa, a gente vai inverter a base. Tá? Então, observem a potência e vejam quem é a base. Quem é a base dessa potência? A base dessa potência é 2. Tá? Então, quem é o inverso de 2? A gente acabou de ver na folha passada, né, que o inverso de 2 é 1 sobre 2, não é? Então, invertir a base. Pronto. Invertir a base, aí você tira o sinal de negativo, né, do expoente. Então, vai ficar apenas o quê? 1. E aí, ó, isso aqui eu sei calcular, né? Pelas aulas passadas. Uma fração elevada a um expoente, né? Isso aqui é fácil de calcular. Como no caso o expoente é 1, é só repetir a fração, né? Então, 1 sobre 2. Tá bom? Então, quanto dá, né, 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1 dá 1/2. Por quê? Né? Porque a gente usou a regra do expoente negativo. Que regra é essa? Eu vou inverter a base. Eu vou pegar a base e vou eliminar o sinal de negativo do expoente. Tá? Então, se a gente quiser escrever isso, né?
Em todo caso, né, a gente vai inverter a base. Certo? Por isso, né, que a gente viu aquela revisão, a gente retomou, né, aquela ideia de inverso. Porque sempre eu vou ter que inverter, então é essencial que eu saiba inverter, né? Então eu sempre vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Bem legal, né? Ok? Então, para calcular qualquer potência, né, com expoente negativo, inteiro negativo, né, a gente vai sempre utilizar essa receitinha aqui. A gente vai inverter quem for a base, né, vai inverter a base. E o sinal do expoente que é negativo, a gente troca para positivo. Tá? Então, vamos pegar mais um exemplo, né, para ficar mais claro o que é que eu estou falando. Vamos pegar agora um exemplo, tá? Vou manter o número, por enquanto, né, positivo, e depois a gente troca para casos negativos, para ver que fica do mesmo jeito. Então, 3 elevado a menos 2. Tá vendo? Eu tenho uma base, né, elevada a um expoente, só que esse expoente é negativo. Então, o que é que a gente faz? A regra diz, né, para a gente inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, eu vou inverter a base. Quem é a base? 3. Quem é o inverso de 3? É 1 sobre 3, né? E agora eu troco o sinal do expoente. Expoente positivo, né? Negativo 2, fica positivo 2. E agora isso aqui eu sei calcular, né? Como é que eu calculo isso daqui? Isso é 1/3 vezes 1/3. Né? 1/3 elevado a 2 é 1/3 vezes 1/3, então isso aqui dá 1 vezes 1, que é 1. E 3 vezes 3 dá 9, né? Só lembrando que a gente faz na ordem, né? Vezes, né? A gente tem a resposta aqui, tá? Então tá aí. 3 elevado a menos 2 dá quanto? Dá 1 sobre 9. Tudo bem? Por quê? Né? Porque a gente inverteu, aí o 3 virou 1 sobre 3 e o menos 2 passou a ser 2, né? Assim? Passou a ser não, né? Foi trocado, né? O sinal foi trocado para positivo. Por isso que aqui agora tem um 2. Tá bom? Fácil, né? Essa é a regra do expoente negativo. Você só vai inverter a base e vai trocar o sinal do expoente. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Agora vamos colocar uns números diferentes. Vou colocar aqui, por exemplo, menos 5 elevado a menos 3. Então, agora eu tenho uma base negativa, né? E um expoente negativo. Vixe, professor, agora complicou muito. Complicou nada, pessoal. Perceba que eu coloquei uma regra aqui em cima. Essa regra só me diz uma coisa. Eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Eu separei em casos, né, para base negativa, base positiva. Não, qualquer caso. Então, não importa o tipo de número que seja a base. Eu sempre vou invertê-la e trocar o sinal do expoente, né, se o expoente for negativo. Né? Não é isso que eu quero calcular? Potências com expoente negativo. Então, se eu quero calcular uma potência com expoente negativo, né, eu vou ter que seguir essa regrinha. Só que essa regrinha é única para qualquer caso, né, de base. Então, aqui eu vou seguir a mesma regra. Cuidado, tá? Tem gente, né, que quando aprende quer fazer, né, a regra, inventar a regra e quer fazer aqui menos com menos. Nunca faça isso, tá? Tem nada a ver. O menos aqui da base e o menos do expoente, eles não vão interagir de maneira nenhuma. Por quê? Falei assim, né? Qual é a regra? Eu vou inverter a base. Eu vou inverter a base por quê? Né? Porque o expoente é negativo, tá? Então fique claro isso. Eu só vou inverter base quando eu tiver uma potência com expoente negativo. Aqui é negativo? É. Então, para resolver isso aqui, eu preciso inverter a base. Quem é a base? Menos 5. Quem é o inverso de menos 5? Cuidado para não confundir inverso com oposto. Tá? Oposto, você troca o sinal, que é o que a gente faz com o expoente, né? Agora, com a base, eu não troco o sinal, eu inverto. E o que é inverter, né? A gente viu em outras palavras, né? Que é virar o número de cabeça para baixo, né? Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Menos 5, qual é o inverso de menos 5? Vai ser menos, aí vira o 5 de cabeça para baixo, né? Fica 1
sobre 5. Tá? Porque a gente entende, né, que aqui embaixo tem um 1. É assim? Aí esse 1 vai para cima. Uma vez que você fez isso, agora é só trocar o sinal do expoente. Então, o que era menos 3, agora você vai colocar 3. Pronto, né? E aqui você volta para o vídeo anterior. Né? Como é que eu calculo uma potência de uma fração? Expoente positivo, é normal, que a gente já aprendeu. Aqui a gente pode usar as regrinhas, né? A base é negativa, porque, né, a inversão não troca o sinal da base. Perceba que o expoente, no expoente foi embora, né? O menos. Só que o da base ficou, porque eu só faço inverter, tá? Então eu tenho uma base negativa e o nosso expoente é ímpar. Então eu sei que a nossa potência, né, vai dar o quê? Vai dar negativa, porque, né, base negativa e expoente ímpar. E qual vai ser a potência, né? Vai ser 1 elevado a 3, né? 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Cuidado, tá? Não é 1 mais 1 que dá 3, é 1 vezes 1 vezes 1 e vai dar 1. E 5 elevado a 3, né? Aqui embaixo, como a gente vê aqui em cima, né? É só sair multiplicando. Então eu vou fazer o 5 3 vezes, né? 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Isso vai dar, né? 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Tá? Então, né, essa daqui é a resposta, né, para essa potência. Menos 5 elevado a menos 3 dá menos 1/125 avos. Tudo bem? Por quê? Né? Porque eu inverti a base, troquei o sinal do expoente. Depois que eu troquei, eu trabalhei, né, com o que a gente viu na aula passada. Só eu repetir nessa base esse número de vezes. Posso também, né, calcular o sinal usando a regra da base do expoente par ou ímpar, né? Se o expoente é ímpar, o sinal permanece. Se o expoente é par, dá positivo, né? Como aqui é ímpar, o sinal permanece negativo, né? Então ficou negativo, negativo. Tudo bem? Vamos colocar agora frações, né? Se eu tiver, por exemplo, mais fácil até do que assim. Se eu tiver mais 4/7 elevado a menos 2. Como é que a gente faz? Quem é negativo aqui não é o expoente, então vou ter que usar a regra do expoente negativo. Inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então vamos lá. Quem é o inverso de mais 4/7? O inverso de mais 4/7 é mais 7/4. Aqui é até mais fácil porque eu estou conseguindo enxergar, né, quem é que eu vou trocar. E agora eu troco o sinal do expoente, né? O que era negativo agora vai ser positivo. E de novo, né, na hora que você faz isso, aí a gente volta para o vídeo passado, né? Eu calcular isso daqui, é só repetir a base, né, esse número de vezes. Ou então fazer cada um elevado ao expoente. Como a base é positiva, né, eu sei que a resposta vai dar positivo, independente da paridade do expoente, né? Ele pode ser ímpar, pode ser par, não importa. A base sendo positiva, continua sendo positiva. Ok. E 7 elevado a 2, né? 7 vezes 7 vai dar 49. E 4 elevado a 2, né? Que é 4 vezes 4, que a gente faz aqui em cima, né? Só que dessa vez eu estou pulando essa etapa, tá? Quem quiser fazer, pode fazer. 4 vezes 4, né? Vai dar 16. Pronto. Então essa é a nossa resposta. Mais 4/7, né, elevado a menos 2 vai dar mais 49/16 avos. Perceba, né, que o expoente negativo ele não mexe no sinal da base, né? Ele não tem interação com o sinal da base, ele só faz inverter o número. Uma vez que ele só faz inverter, ele não mexe no sinal. O que é positivo fica positivo na hora da inversão, né? E o que é negativo fica negativo. A única coisa que vai mexer no sinal da base é a paridade do expoente, né? Se o expoente for par, vai ser sempre positivo. Se o expoente for ímpar, vai manter o sinal. É assim que a gente viu? Ok, só para fechar essa parte, a gente tem aqui, né? Vou colocar uma fração negativa agora, né? Menos 10/7 elevado a menos 3. Como é que vai ficar?
Bem, então, o expoente sendo negativo, né, a gente vai inverter a base. Quem é a base? Menos 10 sétimos. O inverso é menos 7 sobre 10, né? Então vai ficar menos 7 décimos. É assim? Menos 7 décimos. Elevado a, agora que eu já inverti, né? Na hora que eu inverto, eu tenho que trocar o sinal. Então, o que era menos 3, agora é 3. É assim? Pronto, agora fica fácil de calcular, né? Aqui, base negativa, expoente ímpar, fica negativo. Aqui, o 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7, né? Vamos fazer essa continha aqui. 7 vezes 7 a gente já fez aqui em cima, né? O 49. E 49 vezes o último 7, né? Que são 3, nesse caso. 49 vezes 7, né? Vamos lá. 7, aqui é a tabuada, né? 7 vezes 9 vai dar 63, vai 6. 7 vezes 4 dá 28, mais 6 dá 34, né? Então 343. Então o numerador, né, dá bem alto, 343. E o denominador também, né? 10 elevado a 3. Aqui vem aquela propriedade bem interessante, pessoal, né? 10 elevado a qualquer expoente é só você colocar o número de zeros igual ao número do expoente, né? Então 10 elevado a 3 vai ser 1000, né? Porque vai ser 1 e 3 zeros, né? Isso. Tá, isso aqui funciona só para base 10, tá? Bem fácil de calcular, né? Se fosse 10 elevado a 4, aí seria 10.000, né? Se fosse 10 elevado a 5, aí seria 5 zeros, né? 100.000. E assim por diante, tá? Se a base for 10, é só colocar o número de zeros que aparecer no expoente, né? Então 3, né? Então tá aqui, né? 343 milésimos, tá? Negativo, né? Porque o sinal de menos é mantido pelo expoente ímpar, tá bom? Então essa é a resposta dessa potência aqui, né? De menos 10 sétimos elevado a menos 3, tá bom? Então essa é a regra, tá? Para a gente calcular a potência, né, de qualquer potenciação em que o expoente, pessoal, tá? O expoente seja negativo, a gente tem primeiro, né, que inverter a base. E aí depois que você inverte a base, né, lembrando que a inversão não muda sinal, né, só muda a ordem do numerador e denominador, né, assim? Depois que você inverte a base, aí você troca o sinal do expoente, tá? Cuidado para não trocar o sinal da base. Vai trocar o sinal daqui. Então, esse aqui é menos 3, vira 3, depois que você inverte. Esse aqui é menos 2, depois que você inverte, vira 2, né? E assim, para qualquer outro caso. Tudo bem? No livro de vocês, lá na página 117, na página seguinte, do vídeo passado, você tem aqui vários exemplos, tá? De como calcular isso. E aí vocês podem observar e, né, chegar à conclusão que vai dar. Aqui está obedecendo o que a gente viu aqui. Tá bom? Então, né, basicamente, é isso que a gente vai fazer para calcular, né, expoentes para calcular potências com expoente negativo, né? A gente tem que lembrar de inverter a base, né? E depois que eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente, né? O expoente passa a ser positivo e uma vez que o expoente é positivo, né, eu sei o que fazer com ele, né? Aqui eu não sabia o que fazer, agora eu sei, né? Eu vou inverter a base e trocar o sinal. E quando eu troco o sinal positivo, eu sei o que fazer, né? Eu vou multiplicar esse número de vezes. Se for 1, eu só repito, né? Se for 0, vai dar 1. Mas se for positivo, é só multiplicar esse número de vezes. Tranquilo? Então, né, esse era o objetivo da aula. Espero que tenha entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, tá? Pausa, faça o seu exemplo, tá? E mais importante, tá? Tire dúvidas. Se sentir alguma dúvida, pode falar com a gente, né? Pode mandar uma mensagem que a gente responde vocês. Mas o importante também é que vocês entendam o que está sendo dito aqui. Tá bom? Então até o próximo vídeo.